gurizada, então vamos para a nossa sexta aula Enem. Nessa aula a gente vai abordar a parte de classificação de cadeias carbônicas, certo? Eu dividi essa parte do conteúdo aí em duas aulas porque é muito comprido, tá? O que eu estou escrevendo aqui? É o esquema de classificação para as cadeias abertas, tá? A cadeia aberta ela pode ser classificada em normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, certo? Se existe a cadeia aberta, existe a cadeia fechada também. A diferença entre uma e outra, eu vou usar aqui esse espacinho, tá? Que não tem nada a ver com essa palavra, mas uma cadeia aberta de 4 carbonos seria isso daqui, certo? Uma cadeia que tem pontas. Uma cadeia fechada, que é o que eu vou falar na próxima aula, seria esse ciclo aqui, ó, de 4 carbonos, certo? Então, isso daqui, esse tipo de classificação de cadeias, eu vou falar só na próxima aula. Estamos abordando nessa aula apenas cadeias abertas, tranquilo? Então, bora lá. Bom, a partir do momento que eu percebo que a cadeia carbônica é aberta, que tem um sinônimo também, ela também é chamada de acíclica. No momento que eu vejo que a cadeia ela é aberta, que ela é uma cadeia acíclica, eu posso classificá-la em normal, ramificada, saturada ou insaturada e ainda homogênea e heterogênea. O que você tem que entender é a diferença entre cada um desses pares de classificações, certo? Não tente correlacionar uma palavra que tem aqui com outra que tem aqui, que o pensamento vai desvirtuar. Bom, falando de cadeias normais e ramificadas, qual a diferença entre uma e outra? A parte de classificação de cadeia normal ramificada tem a ver com as ramificações. O que são as ramificações? São os carbonos pendurados na cadeia carbônica, tá? Cadeia normal é aquela que não tem nenhum carbono pendurado, ela não tem ramificação, enquanto que uma cadeia ramificada é aquela que tem um carbono pendurado, ou seja, ela tem uma ramificação. Estou poupando de escrever um monte de texto aqui, é melhor na conversa, certo? Então eu vou colocar aqui um exemplo de uma cadeia normal de 5 carbonos, por exemplo, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu tenho que observar nessa cadeia? Não tem nenhum carbono pendurado. Poderia ter uma ligação dupla aqui, poderia ter uma ligação tripla, não interessa. O que eu quero, né, para classificar essa cadeia como sendo uma cadeia normal é que ela não tenha nenhum carbono pendurado. Ela não tem, beleza, então ela é uma cadeia normal. Vou fazer agora aqui uma cadeia ramificada de 5 carbonos. Seria mais ou menos assim, ó, um exemplo de 5 carbonos de cadeia ramificada. Aqui eu tenho 5 carbonos, sendo que esse carbono aqui está pendurado na cadeia, então isso daqui é uma ramificação, tranquilo? Como é que fica na estrutura de linha? Bom, uma cadeia normal poderia ser isso daqui, ó. Não tem nenhum carbono pendurado. Agora, como é que ficaria uma cadeia ramificada numa estrutura de linhas? Algo desse gênero aqui, certo? Então, essa cadeia aqui é ramificada, eu percebo, né, uma ramificação que são carbonos pendurados. Essa tem uma ramificação, aqui não tem ramificação. Obviamente, se tiver mais de uma ramificação, ela continua sendo ramificada, tranquilo? Temos que ficar atentos ao seguinte, tá? Pega-ratão. O que seria o pega-ratão? Eu posso ter coisas penduradas nessa cadeia aqui, ela continuará sendo uma cadeia normal, desde que os átomos que estiverem pendurados aqui não sejam carbonos. Um exemplo, vou pendurar uma hidroxila aqui, um OH. Continua sendo uma cadeia normal. Ela não tem carbono pendurado, ela tem um OH pendurado. Eu posso pendurar um bromo, por exemplo. Aqui, ó. Não é uma cadeia ramificada, ela continua sendo uma cadeia normal, afinal de contas ela não tem nenhum carbono pendurado. Beleza? Entendeu a diferença entre normal e ramificada? É isso daí que tu tem que entender. Agora, o que a gente vai falar de saturada e insaturada, e quando eu começar a falar de saturada e insaturada, esquece o lance de carbono pendurado, porque aqui é um outro quesito. Da mesma maneira como tu classifica as pessoas em alto, baixo, gordo, magro, a classificação alto ou baixo, tu tá olhando para um quesito da pessoa. Quando tu vai falar se ela é gorda ou magra é outro papo. O fato da pessoa ser alta, por exemplo, não quer dizer que ela vai ser gorda nem magra. Então, entenda que tu não deve misturar um parzinho de classificação com o outro, certo? Saturada e insaturada tem a ver com o tipo de ligação que tem entre os carbonos. Saturada tem apenas ligações simples entre os carbonos. Insaturada vai aparecer ligação dupla ou tripla, mais uma vez, entre os carbonos. Estou enfatizando por quê? Porque também aqui tem margem para pega-ratão. O que eu estou querendo dizer?
Bom, uma cadeia saturada ela só tem ligações simples entre os carbonos. Um exemplo está aqui, ó. Apenas ligações simples entre os carbonos. Aqui, ó, ligações simples. O que é uma insaturada? Ela tem uma dupla ou tripla entre carbonos. Seria esse caso aqui, ó, por exemplo. Uma ligação dupla entre carbonos torna a cadeia insaturada. O que seria um pega-ratão? Pega-ratão seria algo desse gênero aqui, ó. Tem uma ligação dupla, certo? Mas essa ligação dupla não é entre carbonos, portanto essa ligação dupla não confere uma insaturação. Então essa cadeia aqui ela continua sendo saturada. Para enxergar melhor ainda, bom, esses 3 carbonos que eu tenho aqui, ó, veja as ligações que eu tenho entre os carbonos. É ligação simples, certo? E eu devo levar em conta apenas as ligações entre os carbonos. Para ser uma cadeia insaturada, certo? Vamos dar uma olhada nessa cadeia aqui, ó. Uma cadeia insaturada ela deve ter uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. No momento que eu fiz isso daqui, essa cadeia ela ainda não é uma cadeia insaturada. Tem ligação dupla, tem ligação tripla, mas não é entre carbonos, certo? Então tenham cuidado. Essa cadeia passa, né, a ser insaturada agora, ó, que agora sim ela tem uma ligação tripla, então agora sim ela passa a ser insaturada, por causa da ligação tripla entre carbonos. Essa ligação dupla entre carbono e oxigênio e a ligação tripla entre carbono e nitrogênio não confere insaturação. Tranquilo? Tudo bem. Agora falando de cadeia homogênea e cadeia heterogênea. A diferença nessa classificação aqui, digamos assim, para que tu vai olhar, para qual parte do composto tu vai olhar? Tu vai tentar procurar para ver se tem ou não tem algum átomo diferente de carbono entre os carbonos, tá? Que se você for estudar, der uma pesquisada, você vai ler como heteroátomo. Se tiver um heteroátomo, que é um átomo diferente de carbono no meio dos carbonos, ela será heterogênea. Se ela não tiver nenhum heteroátomo, se ela não tiver um átomo diferente de carbono no meio dos carbonos, ela aí é uma cadeia homogênea. Uma cadeia homogênea seria esse caso aqui, ó. É uma cadeia homogênea. Ela só tem carbonos aqui, certo? Em sequência, ela não tem nenhum átomo diferente de carbonos entre os carbonos. O que seria uma cadeia heterogênea? Seria um caso tipo esse daqui, ó. Essa daqui é uma cadeia heterogênea, por quê? Por causa desse nitrogênio que está entre esses 2 carbonos aqui, certo? Então, o heteroátomo aqui é esse nitrogênio, tranquilo? Mais uma vez, dá margem para pega-ratão. Por quê? Porque eu posso ter uma cadeia homogênea, certo? Que tenha um monte de átomos diferentes de carbono. Ou eu posso ter aqui uma ligação dupla e um oxigênio, posso ter aqui uma ligação simples e um OH, eu posso ter uma ligação simples aqui e um iodo, eu posso ter uma ligação simples aqui e um NH2, por exemplo. Nesses casos aqui, ó, veja, eu tenho vários átomos diferentes de carbono, só que nenhum deles está entre carbonos, então nenhum deles serve para heteroátomo. Tranquilo? Então, veja que entre os carbonos, eu não tenho nada diferente de carbono. O oxigênio está pendurado, o NH2 está pendurado, o OH está pendurado, o iodo está na ponta. Então, essa cadeia ela continua sendo homogênea. Uma cadeia, para ser heterogênea, ela precisa ter um átomo diferente de carbono entre os carbonos, certo? Eu vou apagar aqui os exemplos e eu vou colocar algumas cadeias abertas para a gente fazer a classificação e a gente vai relembrando aquilo que eu havia falado, tá? Bom, olhando para esse composto aqui, essa cadeia ela é uma cadeia aberta. Agora, eu tenho que dizer se essa cadeia é normal ou ramificada. Lembrando que normal ou ramificada é aquela hora que a gente vai olhar se tem ou não tem carbono pendurado. Bom, essa cadeia tem aqui esses 6 carbonos e não tem nenhum pendurado aqui, certo? Não aparece nenhum carbono terciário com carbono pendurado. Então, ela é uma cadeia normal. Tranquilo? Entre normal e ramificada, eu decidi que ela é normal porque ela não tem carbono pendurado. Agora eu vou decidir entre saturada e insaturada. Bom, saturada só tem ligações simples entre os carbonos.
insaturada deve ter uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. O que é isso daqui? Ó? Uma ligação dupla entre carbonos, portanto, é uma cadeia insaturada. Agora eu vou decidir um desses dois, homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono entre os carbonos, e heterogênea é o caso de eu ter algum átomo diferente de carbono entre os carbonos. Bom, veja aqui, ó, eu tenho apenas 6 carbonos de sequência, não apareceu nenhum átomo diferente de carbono aqui, então é uma cadeia homogênea. Tranquilo? A cadeia carbônica aberta, ela recebe essas outras 3 classificações, ou quer dizer, mais 3 classificações. É uma palavra que sai daqui, outra daqui, e terminei a classificação dessa cadeia. Vamos fazer mais outra aqui. Tá lá, mais uma cadeia carbônica. É aberta, certo? Agora, normal ou ramificada? Normal é se não tem carbono pendurado, ramificada é quando tem carbono pendurado. Tem algum carbono pendurado aqui? Não tem. Não se engane com isso aqui, porque isso aqui não é um carbono, então ela não é ramificada, continua sendo uma cadeia normal. É uma cadeia normal, assim como a que eu coloquei aqui em cima. Agora, decidindo entre saturada e insaturada. Saturada apenas ligações simples entre carbonos, insaturada ligação dupla ou tripla entre carbonos. Eu vejo aqui uma ligação dupla, só que ela não é entre carbonos, é a ligação dupla entre carbono e nitrogênio. Então, continua sendo uma cadeia saturada. Essa ligação dupla que tem aqui nesse composto não torna a cadeia insaturada, pois ela não é como a de cima. Ó. Essa cadeia insaturada aqui foi por causa dessa ligação dupla entre os carbonos. Aqui a ligação dupla não é entre carbonos, então ela continua sendo saturada. Agora, essa cadeia aqui é homogênea ou heterogênea? Levando em conta que homogênea e heterogênea é aquela hora que eu olho se tem ou não tem algum átomo diferente de carbono entre os carbonos. Bom, eu vou dizer já, essa cadeia é sim uma cadeia heterogênea. Agora, por que é uma cadeia heterogênea? Por causa do nitrogênio, certo? O nitrogênio aqui torna a cadeia heterogênea, o oxigênio que está aqui não, porque esse oxigênio é um átomo diferente de carbono, porém não está entre os carbonos, só torna a cadeia heterogênea se for um átomo diferente de carbono, certo? Bom, gurizada, a parte de classificação de cadeias abertas é isso daí, certo? Na próxima aula eu vou abordar a parte de classificação de cadeias fechadas. Espero que tenham gostado. Assistam o próximo vídeo para finalizar o conteúdo, certo? As demais aulas da Química, de outras disciplinas e outras aulas Enem estão lá no nosso site auladê.com.br. Acesse lá. Um forte abraço. Até a próxima.